Olá, iniciamos aqui nosso encontro memorável com essas divas Dalcia Aparecida Frige, Clarinda, Maria Fernanda Santos, Vitelma Reis, Fabiana Cristina de Lima Alves e os demais aí com a câmera fechada. E para iniciar aí as palavras poderosas de sabedoria da nossa empresária de sucesso, Maria Fernanda. É cada dia um dia especial com Deus, né? E eu estava meditando ontem, porque aqui na minha casa, todo mundo é crente, todo mundo é crente, né? Aí eu estava conversando ontem com os meus tios e lembramos lá da passagem. Opa, estão me vendo? Temos, temos. Agora sim. Estávamos lembrando ontem da passagem de João, que fala que nós somos fontes inesgotáveis, né? E que rios fluirão sobre as nossas vidas. E aqui, quem é esse rio que fluirá nas nossas vidas? É o Espírito Santo. Deus estava falando que o Espírito Santo fluirá nas nossas vidas. Então, nós não temos que ficar só com esse rio dentro da gente, nós temos que passar esses rios também para as outras pessoas, que é o que a gente fazemos, né? Passamos o nosso conhecimento, passamos as nossas tecnologias para outras pessoas, para que rios fluirão sobre a vida dela também. Rios inesgotáveis, né? Então, que fica para a meditação de todos, que o Espírito Santo de Deus está sobre nós somos rios de fontes inesgotáveis e que o Senhor usa-nos para dar boas novas para as pessoas e que não possamos desanimar, porque às vezes a fonte um pouquinho seca, um pouquinho de vez em quando, a gente fica triste, fica borocochô, que nem eu estava uns dias atrás, mas que Deus, com o Espírito Santo, venha nos fortalecer a cada dia e que esse rio possa jorrar rios e possa transbordar nas vidas nossas, das outras pessoas e da nossa família também. Essas são minhas palavras. Muito bem, uma salva de palmas aí. Maria Fernanda aí, transbordando, é isso mesmo, né? É, eu, eu gosto muito de conversar aqui quando estamos em distribuidores, porque a nossa conversa a gente sobe um pouco a régua. O nosso negócio, ele é esse rio que nunca seca, nunca seca. Muitas vezes nós é que estamos com o olhar virado para a margem que está seca, mas o rio nunca seca. Por que eu digo isso? Porque sempre é isso, sempre teremos pessoas que dormem, sempre teremos pessoas que bebem água, sempre teremos pessoas com problemas de saúde, porque é algo natural ao estilo de vida moderno. Então, sempre teremos alguém para nos conectar e levar esse rio de bênçãos, esse canal de bênçãos que é a melhora na saúde, e também sempre teremos pessoas que estão buscando uma renda alternativa ou uma condição financeira melhor para realizar alguns sonhos ou até para pagar algumas dívidas. Ou seja, essa eu digo para você, é uma fonte inesgotável. O nosso negócio é uma fonte inesgotável. E eu só estou há 13 anos nesse negócio porque eu consegui, mesmo nos momentos onde eu, Robinson, estava escasso, eu consegui me reinventar e voltar de novo para a margem desse rio abundante. E pensando nisso, eu até estava refletindo essa semana. Eu vou compartilhar com vocês algo que veio das minhas reflexões, que me fizeram amadurecer dentro do negócio, a questão da lista de nomes. O nosso foco sempre é no progresso e não no resultado.
E com foco no progresso, nós deixamos de ficar, que nem a Maria Fernanda comentou, né? Às vezes murchinho, às vezes chateado, às vezes triste, às vezes decepcionado, frustrado. Porque quando nós tiramos a emoção da parada, porque a emoção ela amplifica a situação. Então, se você tiver numa emoção é, positiva, vivendo algo positivo, aquilo que é maravilhoso se torna ainda melhor, certo? E quando você está no negativo, aquilo que é ruim, a emoção faz com que aquilo fique pior ainda, né? Então, as emoções, elas amplificam o que estamos passando. Quando eu digo foco no progresso, porque nós vamos usar a nossa emoção para celebrarmos as vitórias, assim como foi na última convenção, assim como foi no último jantar dos campeões, a gente usa a nossa emoção para celebrar. E vamos deixar a nossa razão dominar o que estamos vivendo. Não estou dizendo que é fácil, tá? Mas é o que nós precisamos buscar, é controlar, é domar essas emoções para que as emoções não nos controlem. Aqui, dentro do nosso time, nós nunca buscamos culpados, nós sempre buscamos caminhos. Então, nós, quando estamos conversando, vamos direcionar sempre para um caminho para que possamos progredir e avançar em resultados. E procurando um caminho sempre, eu trago para reflexão que quando eu travar em resultado, eu tenho que voltar para o básico, certo? Quando trava o resultado, volta para o básico. E o que é o básico do nosso negócio? A metodologia ela é simples, mas nós vamos começar aqui, ó. Vamos lá. Estou começando agora, então eu vou fazer a lista, certo? Então vamos falar um pouco da lista de nomes. Opa, errei aqui. Lista de nomes. Lista de nomes. Num modelo, quando nós somos iniciantes, anota aí. Nós vamos trabalhar a nossa própria lista do relacionamento. Vamos virar aqui que vai ficar melhor. Então, nós estamos iniciando o negócio. Então, a lista ela começa pelo nosso relacionamento. Se eu permanecesse no negócio só focado nos meus relacionamentos, o que ia acontecer comigo? O negócio ia acabar, certo? E para quem está iniciando, começa ali nos relacionamentos e às vezes dá certo, às vezes não dá, e a pessoa acaba se frustrando e se decepcionando e até desistindo do negócio. Por quê? Porque nós não conseguimos ver a abundância de possibilidades. Depois de sermos iniciantes, nós vamos para o estágio intermediário. E nesse estágio intermediário, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o relacionamento dos relacionamentos. Certo? Então, como que é essa parte intermediária? Vamos lá, eu comecei o negócio hoje. Fui lá na minha mãe, na minha avó, na minha tia, no meu irmão, no meu melhor amigo e não deu nada. Aí eu já vou para o estágio intermediário. Eu vou pedir indicações para os meus relacionamentos. Tudo bem, você não quer comprar, você não quer ganhar mais dinheiro, mas me indica alguém. E nessa do indica alguém, nós vamos trabalhar no foco dos relacionamentos. Então,
são pessoas que vão nos trazer mais pessoas. Por quê? O dinheiro vem das pessoas, o negócio é feito para as pessoas. Então, eu saio do nível de iniciante e começo a trabalhar o nível intermediário. E nós precisamos, e anotem aí, desapegar emocionalmente dos resultados. Quando eu falo desapegar emocionalmente dos resultados, é para justamente nós não nos abalarmos, porque se nós deixarmos a emoção tomar conta, nós vamos desistir, nós vamos parar. E aí eu passo para um nível avançado. O que é o nível avançado? O nível avançado é onde eu vou trabalhar a lista da equipe. Por quê? É impossível você, no nível intermediário, não conseguir indicações efetivas. Por exemplo, quando chegou a Vitelma para fazer parte do time, eu fui nesse nível intermediário. Eu fui, abordei a irmã dela perguntando se ela conhecia alguém interessado a fazer uma renda. E aí ela me trouxe a Vitelma. A Vanessa me trouxe a Vitelma. A Vanessa não comprou nada, a Vanessa não entrou para o negócio. A Vanessa eu apresentei tudo, mas não se interessou. E tá tudo certo, porque ninguém é obrigado a comprar nada, ninguém é obrigado a fazer o negócio. Mas pode ser que essa pessoa, se nós tratarmos ela bem, pode ser que ela nos indique alguém maravilhoso, certo? Muito bem. Então, o que acontece? A Vitelma entrou, a Vitelma colocou, até hoje não comprou nada, né? Só fica usando das coisas da Vitelma. Usa da água, do colchão, pega a palmilha emprestada, pega o bracelete, mas até agora não comprou nada, né? Mas tá tudo bem. Pede uma indicação para Robson, ela, Vitelma. Diz aí, Fabi. Vitelma, se serve de consolo. O Robson conhece eu fiquei na mesma situação, não em relação à indicação da minha irmã, mas a minha irmã o Robson já conhece, só parece fim de ano, né, Robson? É isso aí. Tudo certo. Então fica de consolo. Imagina se a Fabi ficasse triste porque a irmã não faz e acontece. E ainda a Fabi fala: minha irmã é uma águia, Robson. Minha irmã é um fenômeno. Pensa numa mulher melhor que eu, é minha irmã. E não vai. Não tem jeito. É da pessoa, é do momento dela e a gente tem que respeitar. Mas vamos fazer do limão a limonada. Pede indicação para a Vanessa. E a Vanessa já indicou, né, Vitelma? Já indicou o amigo dela, vendeu lá num barzinho lá, sei lá que foi, né? Enfim. Mas nisso, nesse padrão que nós saímos da escassez, porque nós não vamos ficar focados naqueles que não compram, que não querem, que não aceitam, que, enfim, nós vamos sempre buscar indicações. Então, a Fabi mesmo continua, ó, vai pedindo indicação, uma hora encaixa alguém maravilhoso, certo? Muito bem, quando nós estamos trabalhando no modo avançado, você começa a trabalhar a lista de nomes da equipe. Então, vamos lá, vou dar o exemplo aqui da Vitelma, mas porque é um trabalho mais recente. Então, eu trouxe a Vitelma através de um nível de relacionamento que é o nível intermediário. Ela entrou para a equipe. A partir daí, eu comecei a trabalhar com a Vitelma a lista de contatos dela. Então, ó, olha o fluxo das coisas, para ficar bem claro. Então é o seguinte, ó. Onde nós mais vendemos? Nós mais vendemos aqui, ó, no relacionamento. O tesouro está no relacionamento. Então, pessoas que são bem relacionadas, elas têm mais facilidade de vender, de entrar no negócio e explodir em vendas.
Aí o que que aconteceu? Eu já estou há 13 anos no negócio, meus relacionamentos eu já vendi para todo mundo, né? E ainda continuo cutucando para quem não comprou ainda comprar, né? E tá tudo certo. Aí aconteceu o seguinte: eu fui trabalhar nessa estratégia intermediária. Essa estratégia intermediária é pedir para quem eu me relaciono indicações. Nessa que eu pedi indicações, entrou a Vitelma para a equipe. A Vitelma entrou para a equipe, aí o que que eu fiz? Eu peguei e voltei para os relacionamentos. Vamos lá. Tanto é que onde foi sua primeira venda, Vitelma? Meu irmão. No irmão. Percebeu, gente? Então, essa é a lógica do negócio. E eu digo para vocês, quando que vai faltar clientes? Quando você parar de prospectar. Quando você parar de fazer o negócio. Se você continuar de uma maneira profissional, você vai cada vez mais ter clientes, certo? Muito bem. E existe um plano que é o Expert, tá? Então anota aí o Expert, só para que é o último modelo aí, é o Expert. Expert. No Expert, nós vamos trabalhar o digital, marketing digital. E esse digital é um modelo que é só para quem não conseguir nem trabalhar nos relacionamentos, nem trabalhar nos relacionamentos dos relacionamentos, nem conseguir trazer alguém para a equipe e fazer um negócio acontecer, certo? Esse modo expert, a pessoa ela tem que de fato parar a vida dela e focar só ali no digital para fazer anúncios de tráfego pago, enfim. Então, esse modo expert é uma ferramenta que nós não entregamos nessa mentoria. Por quê? Porque dá para fazer um trabalho brilhante nesse grupo aqui, ó. Nesse grupo aqui, já dá para fazer um trabalho brilhante, sem a necessidade de você entrar no expert. Eu, Robinson, eu trabalho nos 4 níveis. Eu vou trabalhando nos 4 níveis. Mas todos que estão aqui, se trabalhar no nível iniciante, intermediário e avançado, já consegue resultados extraordinários. Enfim, então, aqui é só para deixar claro que o nosso trabalho ele não acaba nunca, não acaba nunca. Nós conseguimos sempre termos clientes. Quando falta resultado, nós temos que focar na tarefa, certo? Então, faltou resultado, foco na tarefa. Nós, como os especialistas dentro do negócio, quais são as nossas tarefas diárias? E é isso que precisa ter clareza, tá? Então, vamos considerar aqui que nós vamos fazer o nosso dia, tá? Então, vamos colocar assim, ó, o nosso dia. Peraí. Manhã, tarde e noite. Você precisa ter clareza nessa tabela para saber o que você vai fazer todos os dias. Então, aqui é uma tabela onde você vai desenhar aí, né? Aqui. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Isso aqui é uma agenda da semana. O que você precisa fazer pela manhã? Anota aí. Pela manhã, você vai fazer a lista. À tarde, o que você vai fazer? Os contatos. E à noite, o que você vai fazer? As vendas. Se você tem tempo disponível,
você pode já fazer a lista e fazer os contatos já pela manhã. Já faz aqui a lista e o contato pela manhã. Se você fez a lista e os contatos pela manhã, você já faz a venda aqui à tarde e você faz a venda à noite. Certo? Bom, então, quando nós trabalhamos de maneira estruturada, não tem como falhar, gente. É só fazer de manhã lista e contatos e de tarde vendas e de noite vendas. Você pode aproveitar, se você já tem venda, você faz à tarde pós-venda. E qual que é o foco do pós-venda? É vender mais para o mesmo cliente e também você pegar indicações. Enfim, se você tem clareza do que você tem que fazer no seu dia a dia, você deixa de ficar triste por alguma coisa que não aconteceu como você gostaria, certo? Muito bem. E aí, ó, dentro dessa clareza, tá? Quando falta resultado, entregue postura. É necessário acompanhar os números. Eu fiz uma lista de nomes. Quantos contatos eu fiz? Desses contatos, quantos eu consegui agendar? Desses agendamentos, quantos eu consegui vender? E nós, com muita maturidade de negócio, temos que parar com aquele negócio assim: ah, não estou vendendo nada. Como assim? Nada quanto? Ninguém quer comprar. Peraí, ninguém quantos que você falou? Não consigo agendar com ninguém. Peraí, não conseguiu agendar com ninguém quantos? Quando nós começamos a colocar números nas nossas tarefas, nós vamos tirar a emoção da parada e o que precisa ser feito é agir. Porque eu vou dizer para você, a vida é justa e se nós constrangermos a vida, ela vai te entregar. O que muito acontece é que as pessoas ficam com medo de perder. Não, e se eu não fizer do jeito certo? E se eu falar errado? Vai lá e faz e corrige no caminho. Recentemente, nós estamos com uma estratégia focada em vendermos a distribuição completa. Nesse cenário, as pessoas encontram os tubarões e querem me trazer. Robson, está aqui, ó, o tubarão está aqui, vai lá e vende. Interessante, ótimo, tranquilo. Só que eu quero capacitar para que todos aqui consigam vender a distribuição, porque ó, nós estamos em 16 pessoas conectadas. Imagine que os 16 tragam tubarões, porque eu vou dizer para você, tem muito mais que 16 tubarões aí fora buscando um negócio maravilhoso estruturado como o nosso. Se todos vierem para trazer o tubarão, minha agenda não dá conta de atender. Então eu preciso ensiná-los para que todos consigam vender a distribuição completa. Por isso que eu estou desenvolvendo ferramentas, e essas ferramentas eu estou desenvolvendo porque a cada contato novo de uma pessoa, perfil para comprar a distribuição, eu estou pegando um ponto onde eu preciso dar uma melhorada para chegar numa proposta melhor adequada, certo? Enfim, então, se você tiver de frente com alguém que possivelmente compre a distribuição, vai lá e se testa. Não tenha medo de ir lá e apresentar a proposta. Sabe por quê? Porque para cada oportunidade que você perder, o universo, Deus, vai mandar uma igual ou até melhor. Só que você precisa dessa oportunidade de se testar, de se provar. E eu já sugiro, comece a apresentar a venda da distribuição para quem você sabe que não vai comprar.
Porque já é um treinamento na prática, você já melhora a sua abordagem, a sua comunicação. Se você está treinando com quem você não tem expectativa de comprar, a sua apresentação flui bem e você de fato quando a pessoa diz que não vai comprar, você fica tranquilo, normal, é natural. Porque no mundo das vendas, naturalmente as pessoas menos compram do que compram. Mas é lógico, o nosso posicionamento aqui, com o avançar do profissionalismo, você vai chegar no nível que nós estamos. A cada 10 apresentações, hoje eu fecho 8. Né? Esse mês, de todas as apresentações que eu fiz, eu vendi para todas as pessoas. Então, eu estou 100% esse mês. Mas por quê? Porque eu já tive que aprender com aquelas que eu não fechei a venda. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Antes que eu entre na abordagem para que você venda a distribuição, Dalci, faz aí algum comentário só para eu ver como que essa primeira etapa aí fluiu aí, eu tenho feedback dessa primeira parte. Então, quando a gente tem o dia estruturado, né, quando você já coloca no papel e na mente, você consegue ter êxito, né? Você consegue executar e cada vez que você vai fazendo, você vai ficando melhor e os sims é inevitável, né? Vai acontecendo. Então, quando a gente não tem uma organização, o dia fica perdido, as ações ficam perdidas, né? E aí a gente se perde no meio do caminho. Quando a gente consegue colocar, e eu acho que também isso serve para mim mesmo, né? Porque eu consigo bastante contatos, consigo fazer as apresentações, e aí, para cada pessoa que te apresenta, é uma abordagem diferente, porque são pessoas diferentes, são entendimentos diferentes, expectativas diferentes em relação ao negócio e ao produto. Então, aí você se prepara de acordo com quem está com aquele que está te apresentando, com o cliente que está ali na tua frente. A minha dificuldade diante de tudo isso é a continuidade. Então, por exemplo, quando eu faço aqui, eu faço as listas, faço os contatos, sai para vender. Mas aí tem o contato do contato, que tem a outra lista. E aí, muitas vezes, isso no meu caso, tá? Muitas vezes não, ela acaba ultrapassando as que eu já tenho agendado, entendeu? E aí eu acabo tendo que refazer ou me remodular ou deixar de fazer alguma coisa para poder atender essa outra, entendeu? Ótimo. É assim, ó, Dalci, vamos lá. Aqui, todos nós somos empresários, certo? Quando somos empresários, nós temos que, nesse momento, vamos lá, pois a roupinha do empresário. O empresário, ele vive de lucro, certo? Então, nós vamos tirar o coração da parada e vamos ter uma conversa de empresário. Você chegou no nível, Dalci, que você pode escolher os clientes que você vai atender. Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos considerar o caso da Dalci, porque a Dalci está 100% do negócio, é uma mulher extremamente disciplinada e todo dia ela está fazendo lista, contatos, agendamentos e vendas. Hoje, a Dalci ela se encontra num momento onde tem estoque de contatos, onde tem mais agendamentos para uma mesma data. Dalci é o seguinte, ó, você vai fazer 2 movimentos. O primeiro movimento é organizar as mensagens do WhatsApp para você mandar e já ir divulgando o produto para interessados em compra de produto. E você deixa a sua agenda exclusiva para quem é para o negócio. Porque o nosso negócio, na verdade, é trazer pessoas para o negócio. Uhum. Se a Dalci pega a agenda dela e fica focada na venda,
ela cresce, do modo como falamos, né? Cresce na horizontal, ela cresce para os lados, ela ganha dinheiro. Só que o nosso negócio é para nós crescermos na vertical, crescer para cima, graduar. E para graduar, para ganhar em escala, nós precisamos trazer pessoas para o negócio. Então, eu tenho duas agendas. Uma pessoa que é interessada no produto pela saúde e outra pessoa interessada no negócio. Eu vou fazendo o quê? Eu vou já trabalhando no WhatsApp os mecanismos de apresentar o produto, de fechar a venda, de qualificar esse cliente já pelo WhatsApp e começa a vender pelo WhatsApp. Eu vou mandar uma estrutura de vendas pelo WhatsApp de produtos, porque muitas vezes nós estamos gastando o nosso tempo com pessoas que querem comprar só uma palmilha, só um bracelete, Uhum. e a gente se desloca, é 1 hora para chegar no cliente, 1 hora para voltar, mais 3 horas para apresentar um bracelete, já foi 5 horas do dia e vendemos um bracelete. Não estou dizendo que é ruim, mas nós precisamos ser produtivos. E como que eu identifico isso? Vamos ver qual é a característica, qual que é o perfil desse cliente. Então, primeira coisa, eu vou trabalhar no meu cliente ideal. Para quem que eu vou dar mais chance na minha agenda? Aí eu anoto aqui, ó, entre 50 e 70 anos de idade. Segundo critério, com problemas de saúde. Terceiro critério, mais de R$ 3.000 de renda. E o critério principal, quem sabe qual que é o critério principal? E aí? E deu branco. É o relacionamento 3x. Então, se for uma pessoa 3x, com esses 3 pontos, pode ir que é venda na certa. E essa é uma venda possível de ARS. Aqui você tem muita chance de vender o colchão terapêutico, certo? Muito bem. Aí, Dalci, olha lá na sua agenda. Pera aí, eu tô com a lista aqui. Vamos ver, chegou um cliente. Quem que é essa pessoa? Ah, é a Joana da padaria. Tá, mas qual que é a idade dela? Ah, não sei. Qual que é o problema de saúde dela? Ah, não sei. Qual que é a renda dela? Não sei. Ela é o que, sua? Conheci agora. Tropecei ali no caixa e conheci agora. E aí, o que a Dalcy vai fazer? Ela vai fazer uma abordagem de venda pelo WhatsApp. Por quê? Você pode atender 10, 20 pessoas pelo WhatsApp ao mesmo tempo. Só que você não está ali tão preocupada se a Joana vai comprar ou se não vai comprar. Agora, por exemplo, vamos considerar uma venda recente ali da Maria Fernanda. Nós fomos fazer uma entrega lá em Biúna, os pais dela já moravam em Biúna, os pais delas estão entre 50 e 70 anos de idade, tem problemas de saúde, tem mais de 3 mil de renda e são 3x, tem intimidade. Lá nem precisou agendar, só chega, ó, tô indo aí, e aí receberam a gente, compraram a RS, certo? Então, se você tiver pessoas nesse perfil, Dalci, dá uma atenção que você vai vender, certo? Muito bem, agora vamos falar da venda de distribuição, certo? Quem que vai de fato comprar uma distribuição? Nós precisamos entender o perfil, senão nós ficamos gastando muita munição para uma pessoa Isso. que não é perfil, certo? Então, vamos lá, vou considerar recentemente as pessoas que compraram a distribuição. Então, nós temos aqui a Dalci, nós temos a Vitelma, nós temos a Maria Fernanda,
A Esther entrou, mas saiu. Nós temos também a Cone, certo? São pessoas que recentemente compraram a distribuição e estão aí fazendo trabalho no nosso time. Então vamos lá, vamos considerar um público da linha mais Dalcy e Cone, certo? Quem é esse público? É um público que é aposentado e está buscando uma atividade para realizar, sabe que tem potencial e está buscando algo para fazer sentido à vida. Faz sentido isso, Dalcy? Sim. Então, quando você. O Adalci está com 63 anos de idade. Quando você abordar alguma pessoa entre 60 e 70 anos de idade, pergunte para ela o que ela está fazendo profissionalmente. Pode ser que essa pessoa já esteja buscando uma nova fonte de renda. E você pode falar: olha, tem algo que pode ser que faça sentido para você. Conseguiu perceber, gente? Ó, eu tô falando com o sessentão lá. Gente, sessentão é mina de ouro. Porque é público para comprar RS e é público para comprar distribuição. O sessentão, a tendência é que eles já tenham filhos maduros, filhos criados, que não necessitam tanto da energia, do tempo e do dinheiro do sessentão. A tendência é essa, tá? Então, é uma pessoa que ela tem saúde, é uma pessoa que tem disposição, é uma pessoa que tem condição financeira para comprar uma distribuição e ela quer fazer parte de um movimento, ela quer estar onde tem pessoas. Faz sentido isso, Dalcin? Total. É isso Então, mesmo. quando você aborda um sessentão, você pode falar: olha, tem algo que pode ser interessante para você. Agora vamos fazer um paralelo aqui, ó. Como eu me posiciono? Hoje eu quero tirar vocês da venda do bracelete, da Palmira, e não estou dizendo que não é bom vender, tá, gente? Mas eu quero trazer vocês para um nível de venda ainda mais elevado e deixar para os iniciantes, os consultores, vender a Palmira, o bracelete, a Já, porque eles estão aprendendo a fazer as primeiras vendas. E nós vamos já num patamar de venda de distribuição. Primeira coisa, você pode estar se pensando aí: nossa, mas os sessentão que eu conheço é tudo quebrado, tudo lascado, vive com a aposentadoria de um salário mínimo. Tudo bem, eu escutei aqui um pensamento vindo aqui, né? Eu já bateu aqui uma objeção aqui. Alguém pensou isso, né? Alguém pensou isso? Enfim, por isso eu digo para vocês: mudem de ambiente. Os locais onde você está frequentando são locais onde muitas pessoas estão escassas. Muda o ambiente, conheça lugares novos, pessoas novas, frequente outros locais, outras academias, outras padarias, frequente outras igrejas, enfim, aquilo que você gosta de fazer. Eu gosto de jogar futebol, eu já frequentei outros times de futebol para ver se melhorava, mas enfim, nesse meio do futebol a maioria é cerveja, pornografia e futebol, então já desisti desse meio aí, só vou jogar bola mesmo, né? Enfim, então aqui é um modelo de você começar a observar: opa, eu preciso conhecer lugares novos e pessoas novas, porque existe um público. O Vaguinho dá risada, né? Essa turma dele lá que ele me apresentou. Enfim, mas voltando aqui, para não perder o raciocínio. Posicionamento. Como você se posiciona? Anote aí. E o posicionamento faz toda a diferença. Hoje, eu sou um comerciante de tecnologias para cuidados com a saúde. Eu tenho um comércio de produtos terapêuticos com tecnologias para cuidados da saúde. Anote isso daí.
Você trabalha com o quê? Hoje eu tenho um comércio de tecnologias na área da saúde. Pronto, você já se posicionou como um empresário, um comerciante, e ninguém vai falar que você vende pirâmide. Agora, se você já quer falar, olha, você traz 5, que traz mais 5, que você ganha em cima do outro, e o ganha em cima do outro, que ganha isso e ganha aquilo, e você traz um monte de gente e fica milionário. Pronto, é pirâmide. Se em algum momento alguém na sua fala falou que isso é pirâmide, significa que você não se posicionou como um comerciante, certo? Então hoje eu tenho um comércio de tecnologias na área da saúde. Aonde fica a sua loja? Fica em Alphaville, certo? O Davidson que está em Recife, ele pode falar: hoje a minha matriz fica em São Paulo. Só que eu faço atendimento, ó, olha a fala, gente. Atendimento delivery. A pessoa me liga com um problema de saúde e eu vou lá atendê-la. Meu atendimento é delivery. Eu faço atendimento delivery. Estão gostando da fala ou não? E Muito bem. Então, além de ser um comerciante, eu também presto serviço de formação empresarial. Olha aí. Além de ser um comerciante, eu presto um serviço de formação empresarial. Eu trabalho com mentorias onde eu ensino as pessoas a fazerem dinheiro. Ó, estou indo devagar para vocês anotarem. Eu trabalho com mentorias onde eu ensino as pessoas a fazerem dinheiro e elas não me pagam nem R$ 1 por isso. Aí eu vou fazer a pergunta, tá? Agora, esse é o meu posicionamento, tá? Então eu sou um empresário comerciante, eu sou um prestador de serviço. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Maria Fernanda, tranquilo até aqui? Então eu não sou vendedor de colchão, eu não sou vendedor de purificador de água, eu não sou vendedor de palmilha. Eu sou um comerciante, eu tenho loja de produtos terapêuticos e eu sou um prestador de serviço de formação empresarial. Aí vem a palavra mágica. Para você, Vitelma, é interessante fazer uma renda alternativa? Você aumentar a sua fonte de renda? Ó a pergunta, para você, Davidson, seria interessante ter múltiplas fontes de renda? Olha as palavras. Para você é interessante ter múltiplas fontes de renda? O que a pessoa vai responder? sim, Ou não, tô tranquilo. Se ela disser não, tô tranquilo, o que você faz? Ótimo. tenho. Você precisa cuidar da sua saúde para você viver tranquilo, sim ou não? E aí você vai vender o produto, certo? Porque se ela tá tranquila, então o dinheiro não tá faltando. Então, se não tá faltando dinheiro, tem dinheiro para comprar o produto. Você vai lá para vender o produto. Se a pessoa falar Ô, sim, Robson. claro, pode falar, Fabinho. Ou ele pode falar, olha, que foi o caso da Videlma. Nesse momento, não, mas eu conheço alguém, às vezes pode indicar, né? Você pode É, já fazer ali o meio-campo e indicar. isso. Ah, não, para mim tá tranquilo. E quem você conhece que você poderia me indicar que está interessado aí em fazer mais dinheiro? Muito bem. Vamos considerar que a pessoa diga eu, certo? Então, ó, eu vou te explicar as múltiplas fontes de renda que eu ensino. A primeira fonte de renda é a renda ativa. O que é a renda ativa? É a renda da sua força de trabalho. Eu te ensino você a fazer dinheiro,
certo? Então você vai pegar suas horas vagas e você vai aprender a fazer dinheiro. Eu vou te dar toda uma estrutura comercial para que você possa atender pessoas e através desses atendimentos você vai fazer dinheiro. Eu ensino também você a Robson, fazer. Pode falar, Fabi. isso você, quando você já faz a pergunta e a pessoa te fala que tem interesse, aí você já começa a explicar quais são os tipos de trabalho que você faz no momento. É isso, né? É, Você já está fazendo como se a pessoa dissesse, olha, eu tenho interesse, é isso, né? tem interesse, beleza, tem interesse. Então, ó, eu vou te ensinar as múltiplas fontes de renda que eu atuo para que você também faça dinheiro. Então, a pergunta da Fabi já eu tô aqui já numa apresentação, tá, gente? Eu já tô na apresentação, que foi como a Dalci trouxe, até esqueci o nome da pessoa lá, Monique, a Monique, que é professora, e aí eu comecei falando: olha, Monique, aqui nós ensinamos na mentoria a fazer múltiplas fontes de renda. A primeira que nós ensinamos é a renda ativa, a renda da sua força de trabalho. Você vai ter todo acesso às tecnologias para você fazer dinheiro nos seus atendimentos. Você viu que eu não falei nada de venda? Ó, você vai ter que vender. Porque se eu falo venda, as pessoas elas têm ali né, como é que fala? Uma trava, né? Falou em vender, o povo já recua, né? Alguns, não todos. Então eu falo, ó, vou te ensinar você a fazer dinheiro, te entregando uma estrutura comercial para que você consiga fazer dinheiro nos seus atendimentos. Ó, certo? Nos seus atendimentos. Estrutura comercial é venda, beleza? Enfim, ótimo. Além disso, eu posso te capacitar e você aprender a fazer a renda recorrente. O que é a renda recorrente? Você pode formar um time e eu te ensino, eu te instruo, eu te direciono para que você forme um time e com o lucro das atividades comerciais você aumente e escale os seus ganhos financeiros. Então, além de você aprender a fazer dinheiro, você aqui já está ensinando outras pessoas a fazerem dinheiro. E você ganha de tudo que esse time produz. E por fim, eu ensino aqui a renda passiva. Na renda passiva, você se torna um grande ou uma grande empresária onde você tem redes. É isso. As pessoas que mais faturam, que têm mais dinheiro hoje no planeta, elas têm redes. Redes de padaria, rede de supermercado, rede de farmácia, rede de, enfim, as pessoas que mais têm dinheiro, elas têm redes. E eu vou te ensinar a você ser uma comerciante, ter o seu próprio comércio de tecnologias para cuidados com a saúde e você vai ter uma rede de comércios de tecnologias na área da saúde. Com isso, você ganha a participação dos lucros. Muito bem. Então, aqui nós estamos trabalhando em três níveis. O primeiro nível aqui da renda ativa é o nível iniciante. Então, você vai aprender aqui como iniciante. O segundo nível é o nível intermediário. E o terceiro nível é o nível avançado. Olha como eu estou estruturando o meu argumento, a minha explicação, o meu posicionamento, certo? No nível iniciante, você pode até colocar aqui os ganhos, tá? No nível iniciante, o seu ganho ele é de 3.200
a 16 mil reais. No intermediário, ele é de 10 a 20 mil reais. Não, de 10 a 30 mil. No nível avançado, é de 20, sem limites, certo? Muito bem, então aqui eu já mostrei as faixas de ganho, sem ficar falando, é diamante, é brilhante, é rubi, é safira. Se você pegar e falar nome de pedra, pronto, a pessoa já falou, é pirâmide, é multinível e tal. E aí esquece, já perdeu o jogo. Agora, quando você fala de faturamento, aqui essa é a média de faturamento e de ganho, em torno de 3 a 16 mil reais para os iniciantes, de 10 a 30 mil reais para quem está no nível intermediário e mais de 20 mil para quem está no nível avançado. Para você, seria interessante qual dessas fontes de renda eu consigo trabalhar as três, mas eu vou começar pela qual você queira iniciar. E aí eu pergunto para a pessoa: para você seria melhor começar pela renda ativa mais a renda recorrente, ou já começar aprendendo a fazer as três fontes de renda? Quando eu faço essa pergunta, o que a pessoa vai responder, Dalci? As três fontes. Pode ser. E eu quero que ela responda as três. Só que pode ser que as pessoas já falam assim: não, não, vamos começar devagar. Pode ser. Não, vamos construir a escadinha pouco a pouco, certo? Essa pessoa ela já está dizendo para você assim: olha, eu não tenho tanta ambição, mas eu já quero começar, tá? A pessoa que pega e fala: não, vamos começar com essas duas primeiras aqui. Opa, já melhorou um pouquinho. Só que o que nós queremos são pessoas ambiciosas que queiram as três fontes de renda, certo? Muito bem. Agora eu vou fazer a venda da mentoria, certo? Bom, diz aí, Fabi. E- Mas existe uma questão importante, Robson, com tudo isso que você está falando. O que que é bacana? Inicialmente, quando a gente vai para essa tratativa com a pessoa, às vezes as pessoas acabam com bloqueio ou com medo, principalmente quem não fez. E até quem já fez isso também, a gente acaba indo, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Aquilo que você falou. Vai treinando, sem expectativa. Só que veja bem, quando você fala desses três níveis e a pessoa falar, eu acho melhor eu começar pelo menos pelo básico, a pessoa já comprou a ideia, ela já teve uma visão do todo e ela já comprou a ideia. Então, ou seja, ela vai começar. Às vezes as pessoas falam, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Mas quando você traz essa amplitude, as pessoas falam assim, então deixa eu começar, pelo menos por essa ativa ou ativa recorrente. Ou seja, na cabeça dela, ela já conheceu o todo e ela quer se testar, ou seja, ela já comprou a ideia, já está dentro do negócio. Eu acho que isso que é bacana. É isso. Quem entra pelo kit, no meio da jornada, nós vamos vendendo o restante, né? Que foi o que aconteceu. Um exemplo, né? A Vitelma entrou no forceps lá ali, né? Para comprar o kit foi um parto, né? Tive que chamar 5 pessoas, amarrar ela numa salinha e falar: Ô, você só sai daqui se você passar esse cartão. Aí depois ela foi lá e comprou a cota e depois foi lá e fechou a distribuição. Então. É isso. O mais importante é colocar a pessoa para dentro. E aqui nós vamos fazendo o trabalho. Porque uma pessoa que entende a proposta e ela tem a condição, ela compra a distribuição, porque é o mais vantajoso. É o melhor negócio é você já ser distribuidor nesse negócio. E se você tem possibilidade de acelerar, acelera, certo?
Muito bem, até aqui. Tranquilo? Maria Fernanda, dá um feedback aí do que eu falei até agora. O que que fez sentido aí? O que que você destaca aí? Fez todo sentido. Assim, a parte de chamar as pessoas para o negócio, né? Eu, como distribuidora, comprando a cota, pessoas para trabalharem para ter os 20%, né? Para ter o ganho dela. Mas ainda encontro pessoas resistentes. Falando assim, não, não vai dar certo. Aí a gente conversando, tentando, como você viu com a Silene, tô tentando ainda conversar com ela, para ela fazer os contatinhos dela. Aí a gente está começando agora a entrar em contatos com os contatos dela, fazendo devagarzinho. Ela ainda tem uma dificuldade ainda de entender essa parte de hierarquia. Então aí eu tenho que também chamar ela e conversar sobre isso. É uma parte que gerenciar pessoas é uma parte nova para mim também. Como vocês sabem, eu sou gerenciando a área da enfermagem, pessoas diferentes, com serviços diferentes, direcionando agora pessoas para áreas de venda, para áreas de tecnologia, mesmo sendo para a área da saúde, eu encontro ainda uma resistência. Mas estou aí tentando ir no foco e vamos embora. Muito bem. Só para ficar um pouquinho claro aqui para mim, quando você diz resistência, seria em relação a fazer ou a encontrar oportunidades para fazer? Encontrar oportunidades para fazer. Entendi. Obrigado aí, Maria Fernanda, por trazer aí um assunto tão importante. Hoje é natural que as pessoas que estão entrando no negócio, elas ainda não tenham a visão do negócio, da amplitude do negócio. E nós que somos líderes, nós sempre vamos ter uma visão à frente, né? Sempre à frente do negócio. Quando o nosso time está ali com uma visão escassa do que as pessoas que eu conheço não têm dinheiro, ou eu não conheço ninguém que queira fazer parte desse negócio, ou eu não consigo, eu não sei vender, certo? A pergunta sempre que nós fazemos, isso que você está dizendo, é algo que está vibrando na frequência da escassez ou da abundância? Aí tem que fazer a pessoa refletir. E ela vai ver que é uma mentalidade de escassez. E o nosso trabalho como líder é trazer as pessoas para a mentalidade de abundância. Porque muitas vezes oportunidades lucrativas estão cruzando no nosso caminho e nós não estamos observando porque estamos olhando para as dificuldades, para as coisas que a gente não consegue. E aqui, né, não é culpa de ninguém, porque aqui a gente não busca culpados, certo? A gente sempre busca caminhos. E o nosso foco é direcionar sempre a equipe para um caminho, né? É, Tem duas questões dentro do que a Maria Fernanda trouxe para nós. Primeiro, que nós, como distribuidores, precisamos estar sempre recrutando novas pessoas, porque se a velocidade das vendas da Maria Fernanda depender de apenas um consultor, vai ser uma velocidade mais lenta. Então, Sim. quanto mais pessoas colocarmos no negócio, maior é a nossa velocidade, porque algumas vão ir mais devagar e outras irão um pouco mais rápido, certo? Mas sempre o líder, ele vai estar com a velocidade a mais do que o da equipe, porque o líder ele está ali abrindo o caminho. E como que nós damos velocidade para a nossa equipe? Mostrando um trabalho que nós estamos fazendo independente dela, né? Vou dar um exemplo até da Fabiana. A Fabiana, ela está aí há 8 anos comigo, fazendo o trabalho. Só que o maior acelero dela foi quando eu comecei a fazer um trabalho novo com a Vitelma. E peraí, o Robson não tá me dando mais tanta atenção, o Robson não tá mais. Cadê ele, né? Esqueceu de mim, né?
E aí ela pegou, abraçou a Dalci, abraçou a Esther e começou a fazer um trabalho independente. Então, quando nós mostramos com outro time para o nosso time mais antigo que estamos conseguindo fazer, a pessoa começa a ver, opa, peraí, ela está fazendo, então eu também vou conseguir fazer também, né? E é isso, esse é um trabalho que nós, como os líderes, precisamos também fazer independente dessa de quem já está no time. Eu vou dar um exemplo, tá? Vou citar, estou citando o caso da Vitelma porque é um dos casos mais recentes, né? Eu posso até citar o caso da Lilian, vai, vamos mudar um pouquinho, tirar um pouco a Vitelma da mira aí, né? Vamos usar o caso da Lilian. A minha prima participa de um grupo de desenvolvimento pessoal, e nesse grupo minha prima começou a divulgar os resultados que ela estava tendo aqui com a gente, os progressos dela. E a Lilian é uma mulher inteligente, sabe que tem que colar em quem está tendo sucesso, e foi lá e falou: Eliana, como é que é isso daí que você está fazendo? Aí a Eliana se posicionou, mas não falou que era Nippon Flex, né? E aí, quando chegou lá, a Lilian viu, puta, mano, esse negócio, já me apresentaram esse negócio, meu, como é que eu vou? Meu, eu achando que era uma coisa e chega aqui a mesma coisa que já me apresentaram. Ai, ai, né? Então, hoje, vamos trazer a tônica. Tem muita oportunidade nos ambientes que vivemos e nos ambientes que não estamos vivendo. Então, por exemplo, para a Silene, pode dar essa dica: conheça lugares novos, pessoas novas. Porque, um exemplo, se você olhar para a sua janela agora, né, aí onde você está, eu pergunto, todas as pessoas que estão aí, do lado direito, do lado esquerdo, para cima, para baixo, aqui que eu moro em apartamento, você já abordou todas essas pessoas? Você já conversou com todas essas pessoas? Se você não falou com essas pessoas, como é que você vai dizer que é difícil, que não dá, que ninguém quer, certo? Então, esse é uma técnica básica para que a pessoa comece a entender o mar de possibilidades que ela tem. Se eu tirar uma foto aqui, só da minha janela, eu estou vendo mais de 400 apartamentos, só da minha janela aqui. Imagina da onde a pessoa mora, quantas pessoas tem na rua. Então é possível, só que temos que estar com a mentalidade das oportunidades. Eu comentei de um grupo de desenvolvimento pessoal que veio a Lilian, de um panfleto veio a Vitelma, né? A Fabiana, a Eva veio do contato, do contato, do contato. Então, o Davidson veio do Instagram, né? Então, não tem a questão de não existir. Somos nós que precisamos ampliar a visão de oportunidades. E quem dá isso, né, é nós aqui que estamos na liderança, os graduados que vêm trazendo seus próprios exemplos do que vem fazendo no campo, né? Muito bem, clareou, mas aí, Maria Fernanda, sempre Sim, sim. coloque amor nas minhas palavras, tá? Aqui não é puxão de orelha, não. Aqui é um crescimento coletivo. E quando você traz os assuntos, fortalece e agrega para todo o time. Concorda comigo, Dalci? Plenamente. Muito E a bem. gente precisa, e a gente precisa dessa transparência, né, eu acho, e dessa maturidade para poder entender, porque senão a gente não cresce, os mimimis não crescem, né? A gente tem que entender aonde os nossos processos estão sendo falhos, e muitas vezes a gente não tem essa clareza, e quando a gente traz e você consegue fazer essa abordagem, a gente também consegue nos ver nas falhas e nos progressos. E eu falo que tanto o outro lado também é positivo, porque o que está dando certo também deve ser compartilhado, porque pode servir de inspiração para o outro, né? Então, as duas coisas. Então, quando você está falando, quando você está trazendo casos, você vai trazendo na sua mente o que a sua trajetória, em alguns casos de não êxito, você consegue identificar aonde que você falhou, entendeu? E muitas vezes a gente está no processo, nós não estamos prontos e nem vamos estar,
porque cada dia a gente vai se melhorando e cada dia é um novo cenário. Você trouxe uma abordagem completamente diferente de quando eu comecei. Nós começamos em um módulo, de uma maneira de abordagem e de trazer, e hoje nós estamos se modulando, porque o cenário pede isso, e assim vai ser o tempo todo, então nós nunca vamos estar prontos. Para a gente acompanhar a velocidade, para acompanhar o dinamismo, para acompanhar o que tem aí fora, nós vamos estar sempre no processo de aprendizado. E aprender é isso. Você aprende fazendo, repetindo e olhando, principalmente quando nós somos criança, a gente aprende muito pela imagem dos pais, né? Então, por exemplo, a gente aprende a falar observando os movimentos dos lábios. Você começa a imitar. E aí, quando você começa a imitar, você percebe o som da sua voz e você começa a falar. Então, nós vamos estar sempre imitando um ou outro aí. Então, que a gente possa ser sempre, né, sempre essa figura aí de trazer crescimento. Né? Às vezes pode doer cutucar ali na feridinha? Pode. Mas se cutucou, é porque é ali que a gente precisa trabalhar. Muito E bem. eu sempre ouço você, Robson, com o coração. Sempre, sempre ouço com o coração. E sempre pego com todas as minhas forças para tentar melhorar cada dia, como a Delcy falou. Estamos em constante evolução. Mas só lembrando que eu estou aprendendo, aprendendo a cada dia. E às vezes a nossa falha diretamente gera na gente uma frustração. E essa frustração, às vezes, eu sei que temos que pegar essa frustração e melhorar e transformar ela em coisas boas, coisas para melhoria. Mas eu ainda estou aprendendo e pego com tudo que você me fala, eu pego de coração. As meninas também me dão dicas maravilhosas. Eu amo essas meninas. Cada dia aprendo mais com elas, são inspiradoras. Dalci, Fabi, Vitelma, e eu adoro trabalhar com vocês. Muito bem, ótimo, né? Eu posso falar até por mim, eu sou filho único e como filho único, os meus pais sempre projetaram em mim que eu não poderia errar, mas isso projeção inconsciente, porque o filho único tende a carregar dos pais assim, esse daqui não pode dar errado, porque só tem esse filho, esse daqui tem que dar certo. E quando eu era ali na adolescência, tal, sempre fui muito competitivo e eu tinha que ser sempre o número um. Então eu tinha que ser o número um lá na sala de aula, tinha que ser o melhor aluno. Nos campeonatos, se eu chegasse com meu pai com a medalhinha de prata em segundo lugar, meu pai falava: Ah, não, tô decepcionado. Eu queria que você fosse o campeão, né? E aquilo me deixava assim incomodado. Então eu vivi por muito tempo dentro até do negócio Nippon Flex, querendo mostrar para o meu pai, isso inconsciente, tá? Que eu era o melhor, que eu era o melhor. E na Nippon Flex, eu cheguei duas vezes em segundo lugar, uma vez em terceiro. E, e era o que mais me incomodava, eu chegar pro meu pai com o troféu de segundo, de terceiro lugar, com um cheque, e meu pai falar, puta, mano, eu jurava que dessa vez você ia ser o campeão. E era mais uma questão minha mesmo, porque, gente, a Fabiana sabe, o terceiro lugar ganha muito dinheiro, o segundo lugar ganha muito dinheiro, é muito prêmio, é muito crescimento. Mas eu ficava naquela de, de querer inconscientemente ter o reconhecimento do meu pai. E olha, gente, eu trabalhei demais para ser o número um, para ganhar o carro 0 km, para ganhar o troféu de primeiro lugar. Mas não era pelo dinheiro, era para que, de fato,
meu pai visse que eu sou o número um. E eu ganhei o primeiro lugar e a Cris, ela estava grávida, tanto é que nós subimos no pódio e o Robinho estava na barriga dela. E nasceu o Robinho. E para vocês verem como que esse negócio de projeção é forte. Eu projetei no meu filho, eu falei, se eu sou bom, se eu sou o número um, eu vou fazer um Robson, a melhor versão do Robson. E eu pus tanta projeção no meu filho que eu dei o nome dele de Robinson Júnior. É o Robson na melhor versão. E meu filho começou a crescer e eu coloquei ele na melhor escola do bairro, investindo. Esse é o garotão que vai ser a melhor versão. Vou dar o melhor de mim para formar o melhor Robson que existe. Vai ser um cara, um gênio. E lá na escola, eu vi que ele, em comparação com as outras crianças, ele estava muito atrasado. Naquele momento eu ainda não tinha o diagnóstico de autismo e, para falar a verdade, eu nem sabia o que era autismo. E eu vi que as outras crianças já falavam, que as outras crianças interagiam, e o meu filho totalmente disfuncional. E aquilo doeu no meu coração, porque, poxa, eu desejei tanto um menino para ser melhor do que eu e ele é o pior da sala. Ele é o mais, o que tem menos capacidade na sala. E o meu filho, ele me libertou. Porque eu aprendi com o autismo que a gente não tem que se comparar com ninguém. Nós temos que nos comparar conosco mesmo todos os dias. O que eu evoluí hoje? O que eu cresci? O que eu avancei? E hoje, para mim, é uma eterna comemoração. Todo dia eu vejo um progresso dele, eu vejo um crescimento dele, eu vejo ele avançando. E tem que ser assim o nosso negócio. A gente não tem que se comparar com ninguém, nós não temos que desejar a aprovação de ninguém, nós temos que olhar que ainda somos uma criancinha dentro do negócio, mas quanto que hoje eu estou melhor do que ontem, e amanhã eu vou ser melhor do que hoje. E eu parei de ficar triste quando eu parei de comparar o meu filho com as outras crianças, eu comecei a compará-lo com ele mesmo. Hoje eu ainda continuo muito competitivo, mas a minha competição é comigo mesmo. Anos anteriores eu não levei nenhuma pessoa para o pódio, mas levei 2 graduados para a convenção. No mais recente, nós conseguimos levar 5 pessoas para o pódio. Não, 4 pessoas para o pódio. E levamos 6 graduados. Então, eu não vou ficar olhando para os outros que conseguiram mais ou menos, mas vou olhar para mim, quanto líder, quanto mentor, o que eu estou conseguindo avançar esse ano em relação ao ano anterior. E eu celebro as vitórias, eu celebro os progressos. Ver a Dalci levantando a plaquinha dela, né, de Master, estando lá na nossa reunião de graduados, ver a Vitelma participar lá, ainda sem a plaquinha, mas já com gostinho de estar lá, né? Ver ali o Claudinei, a Marisa, com as suas placas e a Fabiana, o nosso resultado máximo, né, em relação à graduação e a questão de estar no pódio em terceiro lugar, né? Então, tanto é que se vocês veem lá o vídeo, né, eu comemoro mesmo, eu vibro mesmo ali naquele vídeo porque é eu me superando e não é pela Fabiana, pela Dalci, pela Vitelma ou pelo time,
mas é o quanto que eu tô conseguindo me superar. Então, Fabi, eu celebro a sua vitória, porque as suas vitórias são as minhas vitórias, e eu celebro a vitória de todo o time, porque a vitória de vocês é a minha vitória. E só eu sei o que eu passo para poder entregar o que eu entrego aqui para esse time. Então, pode ter certeza. Ver cada um de vocês lá subindo no palco, cada um na sua porção, cada um naquilo que consegue, que conseguiu conquistar. Eu tô celebrando como se fosse a primeira vez que eu ouvi meu filho falar, que foi um grande desejo ouvir ele falar as palavrinhas, né? Então, para a gente encerrar que avançou demais aqui esse nosso encontro, mas que nós possamos, com Uhum. muita maturidade, olhar para o tanto que a gente está progredindo, para o tanto que a gente está vencendo, e as adversidades a gente colocar como ponto para o nosso salto. Ah, eu estou com um filho empresarial que tem dificuldades e limitações. Esse filho ele vai te desenvolver a encontrar soluções, não para ele, mas para que você mesmo também avance e cresça no negócio. Uhum. E as soluções que eu busco para o meu filho, na verdade, as soluções para mim mesmo, para eu me tornar uma pessoa mais sensível às pessoas, para eu me tornar uma pessoa que estude mais, que entenda mais como que funciona todo esse mecanismo da mente, como a gente pode se comunicar de maneiras alternativas se temos limitações de comunicar de maneira efetiva. Enfim, então eu só agradeço, né, por essa oportunidade que vocês me dão de estarmos aqui reunidos. E no futuro bem breve, nós vamos estar na próxima convenção, subindo no pódio, cada um com a sua plaquinha, todos aqui estarão graduados. Em nome de Jesus aí, eu declaro vitória sobre esse time aqui, Ai, que quem de fato pegar e cumprir tarefas vai realizar. Né? A emoção faz parte, mas vamos deixar essa emoção amplificar as coisas boas e das coisas ruins. Lógico, eu sei que é difícil, mas deixar a emoçãozinha de lado e pensar em tarefa. Bom, deu essa diversidade, qual é a tarefa que eu posso realizar, né? Enfim, é isso. Depois eu dou sequência amanhã da gente fazer o fechamento lá da mentoria aí, certo? Alguém quer comentar aí alguma Obrigada, coisa? Rô. Gratidão, somente gratidão a você por ser esse paizão empresarial maravilhoso. E você é um exemplo de foco, determinação, coerência. Gratidão. Vamos juntos. Muito bem. Alguém quer comentar algo? Ou dou por é, encerrado aqui? não, é só que assim, quando você traz a tua trajetória e a tua evolução, não só como profissional, mas principalmente como ser humano, porque a vinda do Robinho na tua vida foi exatamente para te mostrar um outro ângulo que você não enxergava. E quando você tem a humildade, né, de se trazer aqui para nós, porque isso é uma particularidade sua, da sua vida, né? Não tem a ver aqui com nossos negócios, mas tem a ver com a pessoa que você é, com a pessoa que você traz para nós todos os dias, né? Então, quando você tem a humildade, né, de trazer tudo isso para a gente, de trazer o que é mais puro na tua vida, que é o teu filho, que é a tua família, né? Que é as tuas dores, né? Porque não é fácil. Quem tem uma criança, né, especial sabe que não é fácil. E eles só estão e só é permitido para vir para as pessoas especiais, que sabe que vão dar para ele o que eles precisam, mas principalmente eles vão nos trazer o que é preciso, porque em alguma parte lá a gente precisa aprender com eles. Então você aprende com o Robinho, eu aprendo com a Laura,
E aí, assim, a gente se torna, né, um ser humano melhor. E quando a gente se torna um ser humano melhor, a gente também é um líder melhor. E aí, os seus seguidores vão no mesmo rumo. Então, eu acho que quando a gente fala de equipe, né, na minha concepção do nosso time, é isso, é um dando a mão para o outro. A gente sabe que todos aqui são diferentes, têm histórias diferentes, bagagem diferente, dores diferentes e posicionamentos diferentes, mas quando a gente se une para cada um a ajudar a outra a subir no próximo degrau, a gente está todo mundo junto lá. E é isso que eu espero para 2026, que o nosso time inteiro esteja lá, um dando a mão para o outro e um, sim, celebrando, comemorando o que o outro conquistou, porque o próximo serei eu, e aí eu quero todo mundo me aplaudindo, né? Então, eu acho que o nosso time é isso, e é isso que eu espero, e é por isso que eu faço parte desse time, porque tem que ter sentido para o que eu faço, para o que eu sinto e para o que eu entrego. Então é por isso que eu estou muito feliz de estar aonde eu estou. Obrigada. Bem, a Robson, eu salva sei de que já passou palmas. aí o tempo, mas é breve, você é Fique à breve. vontade. Eu acho que, assim, Deus coloca pessoas certas nos momentos certos, na hora certa. Não existe momento errado para a hora certa, né? E vice-versa. Ontem foi o aniversário do meu irmão, que é abaixo de mim. E o meu irmão caçula, recentemente nós também descobrimos que nós temos uma criança também especial, uma criança com um espectro autismo na família, meu sobrinho mais novo, do meu irmão mais novo. E ontem foi aniversário do meu irmão mais novo que eu, não o caçula. E assim, eu sempre falo que Deus escolhe as pessoas, né? Então, eu digo, já falei isso para a Dalci, e acredito que eu já tenha falado isso para você, mas se não falei, segue. Eu digo assim, que Deus escolhe as pessoas certas para cuidar dessas crianças tão especiais. E quando eu digo especial, não estou dizendo em relação a fator genético, não. Eu digo especial porque assim não é qualquer pessoa, não é qualquer pai ou qualquer mãe que vai cuidar. E essas crianças, elas sempre vêm para nos mostrar algo extraordinário, porque ser mãe não atípica, né? Porque é assim que eles falam, mãe atípica. Eu tenho os meus dois filhos, eu aprendo com eles todos os dias, são desafios. E o Tyler, a nossa criança, agora que veio, está ensinando a família inteira, porque ele é filho único e assim, e a família da minha cunhada, ela não tem mais mãe, não tem ninguém. Então somos nós que tivemos que abraçar, tivemos que adotar, tivemos que incluir no nosso meio e a gente ajuda e a gente está junto. Então às vezes assim, às vezes não é só o pai e a mãe, é a família inteira que precisa aprender, que precisa evoluir. Então nós ganhamos, é um desenvolvimento, é um conhecimento e é isso, é humildade, é o tempo dele, é respeitando. E ontem foi uma festa, porque ele ganhou um cachorrinho. E assim, na hora que ele ganhou o cachorro, eu lembrei do que eu e a Dalcy conversamos com você no Tatuapé, lembra? Cara, e a criança ficou vislumbrada. Eu tenho um vídeo, depois eu compartilho com vocês o vídeo lá, mas é uma emoção que não cabe dentro do peito. Então, assim, não é fácil, eu tenho certeza, cada dia é um desafio que é superado, mas Deus nos dá condições todos os dias de superar. Então, sinta-se muito, muito abençoado por Deus, você e a Cris, Dalci, não sei mais aqui no grupo quem tem, porque pode ter certeza que Deus escolheram vocês porque vocês são especiais, não é só os filhos. E assim, sempre vem para nos mostrar alguma coisa. Gratidão por fazer parte desse time. Eu digo que eu e a Eva, nós somos as filhas mais velhas, então quando você tem que puxar a nossa orelha com muito amor nas palavras, eu sei que você fala, e eu sei que quando também eu preciso ser ouvida, você sempre me ouve. É uma troca, né? Por mais que em relação à hierarquia você está acima de todos nós, mas você sempre se torna humilde para ouvir, pedir feedback, pedir troca. E eu tenho muito orgulho, a minha mentalidade mudou muito do ano passado para cá.
De fato, no momento que você citou que a Vitalma veio, eu falei, eu tenho que me virar de alguma forma, e foi nesse momento de se virar onde eu consegui extrair a melhor parte de mim, e eu agradeço a Deus porque veio a Dalci, que a Dalci sabe o quanto eu amo ela, não, é de verdade, é um amor das antigas, eu tenho uma consideração enorme para ela, ela me treinou parte do que eu sou hoje, eu acho que eu tenho os dois melhores mentores aqui, parte do que eu sou hoje. Parte foi a Dalci lá atrás que me preparou, e você hoje, que já pegou uma parte pronta e veio aí me desenvolvendo dessa parte. Então, Deus une pessoas com o mesmo propósito, porque já estava trabalhando na minha vida lá atrás e agora nos uniu novamente. É mais que- É gratidão, só gratidão. E eu fico muito feliz. O time tá bonito, tá maduro, tá crescendo. Gente, é sério. Eu nunca vi uma equipe tão diferenciada como a nossa. Você está com os melhores, pode ter certeza. E eu faço parte. Muito bem, Maria Fernanda quer falar aí? É, eu também, como alguns sabem, o meu filho vai fazer 20 anos este ano. Em abril ele faz 20 anos. Meu filho é espectro autista também, tem a nível 1 de suporte. Ele é para-atleta de três tambores. Ele se supera a cada dia. No início não foi fácil, porque 20 anos atrás ninguém sabia o que era autismo. Então, eu acho que foi bem difícil para nós também o diagnóstico dele. Inclusive, foi tardio, porque ninguém sabia o que acontecia com o Murilo, por que ele era atrasado, por que ele tinha as dificuldades dele. Mas hoje, meu filho, eu digo que ele é a minha melhor versão. O Murilo é carinhoso, o Murilo é esperto, o Murilo é um ótimo desenhista, o Murilo é baterista, o Murilo é uma excelente, adora cavalo, adora montaria, e ele é o primeiro para-atleta de três tambores da região de Osasco. Então eu só tenho a agradecer a Deus por este filhote que Deus me deu, porque me ensinou bastante. E também descobri que eu não estou no controle das coisas. O controle das coisas só é do Altíssimo. Então é Ele que sabe, Ele que rege, Ele que sabe de todas as coisas. E cada vitória do meu filho, eu dou a honra e a glória para Deus, porque é Ele que deu ele para mim. E eu sou muito feliz por Ele ter me dado essa dádiva que é o Murilo, que é a minha vida, que é a minha paixão. E ele hoje, cada vitória do Murilo é a nossa vitória, e é isso que eu tenho que falar. Nós não estamos no controle. Às vezes Deus manda essas pessoinhas maravilhosas da nossa vida para nos colocar nos pés no chão e falar: eu sou o controle, eu estou no controle de todas as coisas. E é essa a minha mensagem. Uau! Muito bem, muito bem. Ai, ai. Ainda bem que já te Haja lavou, né? coração. Tá tudo com a cara inchada. Muito bem, bora lá, gente. Lembra que tem que fazer, apesar de tudo, lista, contato, agendamento e venda, gente. Ótimo É isso dia. aí, bora A- trabalhar. Amanhã tem mais. Fiquem com Deus aí. Tchau, Deus abençoe.